Rio Madeira e o Rio Negro. Ele está localizado na região centro-oriental do estado do Amazonas. Esse rio se estende pelos municípios de Itacoatiara e Silves, sendo formado por bacias hidrográficas sazonalmente inundáveis que formam lagos de acesso durante a região das cheias. Aqui nesse slide são algumas imagens referentes ao sítio Jauari, que é na cidade de Itacoatiara, e aí tem o croquis das estradagens, com as áreas em círculos vermelhos, que é onde tem a maior concentração de cerâmica, algumas peças encontradas, petroglifos com desenhos de rostos, e a área do Porto das Masa, onde teve a escavação da urna funerária no estilo Guari e também na Canguera. A próxima imagem trata sobre materiais cerâmicos retirados do sítio Jauari durante a escavação. Posteriormente, vem o material cerâmico do sítio Sucuriju, também na região do Baixo Rio Urubu, alguns mapas de localização, uma foto que mostra o potencial cerâmico do sítio, a variabilidade da cerâmica e o material dentário arqueológico encontrado durante a escavação. Em 1886, o naturalista Barbosa de Rodrigues foi o primeiro pesquisador a narrar o potencial arqueológico da região de Itacoatiara, descrevendo a presença de um famoso cemitério, necrópole de Miracanguera. Ali foram recolhidas urnas funerárias que passaram a ser uma série de estudos posteriores por vários pesquisadores. Já no século XX, Curtin Mendaju, através dos relatos de Barbosa de Rodrigues, visita a região para fazer a localização dos sítios descritos por Barbosa de Rodrigues. Ele chega ao conhecimento de que esses sítios foram arrastados pelos cursos das águas, com a mudança no curso dos rios, mas mesmo assim ele relata outros sítios encontrados e registrados na região. Curtin Mendaju, ele descreve esse material arqueológico com uma cerâmica que tem ligação com as cerâmicas encontradas na foz do rio Tapajós, descrevendo que as peças dessa região, em vários momentos, combinavam vários estilos cerâmicos. O alemão Peter Hilbert, em parceria com o Museu Paraense Emílio Guild, em 1955 a 1961, visitou vários sítios na região e relatou que os vestígios cerâmicos ali encontrados estavam ligados à fase Itacoatiara. Em 1979 a 1981, Mário Ferreira Simões, também em parceria com o Museu Guild, realizou 2 expedições da região. Seus objetivos eram a complementação das pesquisas anteriores de regiões adjacentes, buscando estabelecer as áreas de dispersão geográfica para 2 das grandes tradições ceramistas da Amazônia, a polícroma e a inciso ponteada, as possíveis rodas de migração e difusão, além da possível influência dessas tradições sobre as fases locais, e finalmente a elaboração de um quadro do desenvolvimento cultural da área desde os tempos pré-históricos até a conquista portuguesa. Em 1990, em continuidade aos trabalhos de Mário Ferreira Simões, Ana Lúcia Machado apresentou a sua dissertação de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco sobre o sítio Sucuriju, no Baixo Urubu. Ela buscou fazer a classificação dos materiais cerâmicos ali escavados. A partir de 2009, a pesquisadora Helena Pinto Lima iniciou o projeto Arqueologia Regional e Local no Baixo Urubu. Esse projeto atualmente está vinculado ao Museu Paraense Emílio Guild, ao Museu Amazônico e outras instituições. Esse projeto tem realizado uma série de levantamentos de estudos arqueológicos detalhados em partes dos sítios identificados, e o objetivo dele é ter um adequado zoneamento arqueológico da área através da identificação do tamanho, densidade, duração e antiguidade das ocupações humanas na região, ampliando o entendimento da dispersão, organização social, dos limites sociais das ocupações humanas na região pesquisada, e também iniciando um diálogo com a comunidade, levando para fora dos muros da universidade o conhecimento sobre arqueologia e trazendo ele ao conhecimento do público que vive nas regiões de sítios arqueológicos. Quanto à contextualização da cerâmica arqueológica do sítio Jauari, da região do Urubu, é observado que a fase cerâmica mais antiga dessa região se denomina Açutuba e é datada entre 300 a.C. e 360 d.C. Ela sugere na região que ela pode se apresentar como as cerâmicas Manacapuru, datadas entre 600 e 1000 d.C. Foi também definida para a região a ocorrência da fase Itacoatiara, que foi inserida de forma controversa no registro arqueológico, associada à tradição inciso ponteada por Medes e Evans e ao mesmo tempo associada por Létrope como barrancoide. Após cauteloso processo de pesquisa, Hilbert, associando as pesquisas arqueológicas a datações de sítios, consegue associar a datação e consolidar a sua fase cerâmica junto à tradição borda-incisa, completando o quadro da cronologia regional. No período mais recente da ocupação do sítio, ela se caracteriza pelas cerâmicas da fase Saracá, que contém elementos ligados às 2 das 4 tradições ceramistas da Amazônia, que é a tradição inciso ponteada e polícroma. A tradição polícroma tem uma ampla dispersão pela bacia amazônica, correndo desde a área estuarina até o sopé do Zane. A tradição inciso ponteada normalmente se restringe a uma região limitada entre o Médio e o Baixo Amazonas, aproximadamente entre o rio Tapajós e Madeira. A área onde, aparentemente, não ocorrem cerâmicas ligadas à tradição polícroma da Amazônia. Essa cerâmica associada aos cascados tapajônicos, representados pela cerâmica tapajônica e conduri, ambas relacionadas à tradição
A região do Rio Urubu ela tem sido descrita na literatura arqueológica como a área mais a oeste da ocorrência dessa tradição ponteada. O sítio Jauari é importante porque, além de ele representar o conjunto de miscigenados da tradição regional Saracá, ele é um sítio onde foi encontrada uma urna funerária em contexto arqueológico e essa urna está associada à fase guarita, miracanguera, da tradição polícroma da Amazônia, e pode remeter a usos simbólicos em termos de status e apropriação social em um contexto de fronteiras e mudanças culturais. Da mesma forma como se registra na região da Foz do Rio Madeira a ocorrência de belas urnas antropomorfas guaritas ligadas à tradição polícroma da Amazônia, essa área está situada num ponto de suma importância para o entendimento do período pré-colonial tardio, podendo inclusive ser investigado como uma zona de fronteira cultural. O próximo slide é um pouco da variabilidade do material encontrado no sítio Sucuriju, que é na mesma região que o sítio Jauari, que ele apresenta cerâmicas com características borda incisa, características de tecido ponteadas e características guarita, polícroma da Amazônia, assim como o sítio Jauari. Agora, para começar a falar sobre os contextos bioantropológicos do quadro do Jauari, eu vou começar descrevendo a metodologia da escavação, que essa escavação se deu através da realização de uma tradagem em malhas, em 10 e 20 metros de distância, dependendo do volume dos vestígios e de terra preta encontrado, com boca de lobo medindo 20 por 30 centímetros, escavado de 20 em 20 centímetros de profundidade até alcançar o latossolo amarelo. É realizado um levantamento tanto dos fragmentos cerâmicos quanto das camadas de terra preta na subsuperfície, onde foram escolhidas para escavação as áreas de supramostragem. Então, uma malha fixa é fechada e garante com que a probabilidade de serem encontrados vestígios dentro de uma mesma área para cada intervenção levada em prática. Ademais disso, isso garante uma coleta amostral coerente e bem distribuída ao longo do terreno. Neste trabalho não foram realizadas tradagens utilizando de métodos aleatórios ou oportunísticos. As unidades de escavação consistiram em áreas de 1 metro quadrado, com registro autônomas que podem ser escavadas sozinhas ou associadas a outras unidades, formando trincheiras ou áreas mais amplas, se for necessário. O controle do interior da unidade é feito de acordo com o plano cartesiano tridimensional, de 3 eixos, para que se tenha um referencial espacial apropriado do material em subsuperfície. A escavação selecionada para abordar aqui nesse trabalho é a unidade Norte 915, Leste 858, Norte 916, Leste 858, Norte 915, Leste 857, Norte 916, Leste 857. Dentro de todas as áreas escavadas nesse sítio, esse conjunto, que formou uma área de 4 metros quadrados, foi o que mais obteve resultados positivos quanto ao material cerâmico encontrado. Na unidade N915 Leste 857, na profundidade de 1,30 m, foi exumada uma urna funerária filiada à face guarita da tradição polícroma da Amazônia, ainda com vestígios ósseos no seu interior. Em todas essas unidades, existe a presença de solo mosqueado por volta de 110 centímetros de profundidade e alta compactação do solo, como em todo o sítio. Houve coleta de bastante material cerâmico nas 4 unidades, sendo cerâmica simples ou cerâmica decorada com engobe, incisões e pinturas nas suas superfícies externas, típicas da cerâmica guarita. A primeira quadrícula aberta, que foi a N916, Leste 858, ao atingir o nível 130, se percebeu um recipiente que se tratava da tampa de uma urna funerária, na qual era possível visualizar o seu interior. Visto que o artefato estava localizado muito próximo à parede leste, uma outra unidade foi aberta do mesmo lado e escavada até atingir o nível do anterior para gerar uma plataforma para que fossem escavadas paralelamente até o fim, para não comprometer o recipiente evidenciado. A escavação das 4 quadrículas foram niveladas em 1,70 m, onde foi escavado em pedestal o artefato, e degraus de níveis artificiais de 10 centímetros foram feitos para manter a integridade dessa urna, que foi recoberta com plástico bolha e PNT. Essas atividades ocorreram junto com a elaboração de uma caixa de papelão que foi revestida com isopor em seu interior para que fosse feita a retirada e a locomoção segura desse material. É interessante falar também sobre a escavação de uma vala que foi escavada com reta escavadeira, que se encontrou um vaso cerâmico muito parecido com a morfologia da urna, que apesar de não ter vestígios paleobiológicos em seu interior, ela tem a mesma característica formal e simbólica da urna que foi escavada na outra unidade. Uma região muito próxima de escavação. Nessa parte, eu vou mostrar algumas fotos da escavação do material do interior da urna funerária, a decapagem a cada nível de 10 centímetros, a coleta e identificação do material. Foram 8 níveis de escavação, até escavar todo o material e separar todos os vestígios ósseos, desmontar a peça da urna que estava fragmentada, coletar o solo que estava aderido pelo lado de fora, porque ela estava toda fragmentada, e recolar esse material, que é o vaso que estava fragmentado. Sobre o relatório paleobiológico dos vestígios encontrados nessa urna de estilo Guarita Miracanguera, foi realizado pela doutora Cláudia Cunha, e apesar do alto grau de taxonomia do material estudado, informações relevantes foram recolhidas sobre o tratamento funerário empregado, a demografia da amostra do que se refere à estimativa da idade e morte dos indivíduos nela contidos e os processos tafonômicos pré- e pós-deposicionais aos quais esses remanescentes humanos foram submetidos.
O estudo em laboratório teve como objetivo a análise paleobiológica desses remanescentes humanos provenientes dessa urna funerária. Buscou-se a definição do número mínimo de indivíduos inumados no recipiente, a estimativa de idade à morte ou categorias etárias para os indivíduos, a escolha de dados de morfologias dentárias, a recolha de dados paleobiológicos e evidências ou ausências de indicadores de status fisiológico, e a recolha de informações sobre o tratamento funerário e taxonomia ao quais esses remanescentes humanos foram submetidos. A análise efetuada é de cunho não invasivo, necessitando apenas de observação macroscópica dos ossos e dentes, e todo o material foi inventariado e fotografado. O número mínimo de indivíduos foi estabelecido a partir do cruzamento de dados a 2 níveis. Primeiro, a repetição de peças ósseas mais frequentes na coleção e a análise excludente de parâmetros biológicos como compatibilidade e incompatibilidade entre ossos e dentes, e a diferença etária entre os indivíduos incluídos na amostra. Nesses contextos duplos e múltiplos, o coletivo do número mínimo de indivíduos é fundamental para caracterizar demograficamente a amostra. Estimativa de idade à morte para os não adultos ou a caracterização dos componentes adultos e não adultos da amostra foi feita a partir da constatação do grau de maturidade dos ossos segundo as metodologias compiladas por Schaeffer em 2009 e White em 2012, assim como o grau de calcificação e erupção dentária segundo a metodologia proposta por Al-Qahtani e colaboradores em 2010. O alto grau de fragmentação da amostra não permitiu o emprego de metodologias para diagnóstico sexual, na medida em que existem apenas pequenos fragmentos de peça óssea que exibem maior dimorfismo sexual, como o coxal, o crânio, a mandíbula, os talos e os calcâneos. Os dentes foram registrados no sistema de notação estabelecido pela norma da Federação Dentitária Internacional, o FDI, que estabelece uma designação numérica por quadrante para cada arcada dentária, de 1 a 4, e para cada dente, de 1 a 8, em suas respectivas arcadas. Desta forma, a notação é empregada tanto para a dentição permanente quanto para as dentições decíduas. A morfologia discreta dentária foi registrada segundo a metodologia de aferição da dentição permanente definida por Tanner e co-autores em 1991. Os dados morfológicos discretos são empregados para a caracterização da amostra no que se refere à afinidade biológica a um grupo geogenético ou biogeográfico, uma vez que a forma dos dentes é fortemente influenciada por fatores genéticos, Scott Tanner 2007. As informações sobre a paleopatologia e o estresse fisiológico foram identificados quanto ao possível analisados na perspectiva da elaboração de diagnósticos diferencial de condições patológicas, Waldron, 2009, e Hilson, 1996. No caso das séries arqueológicas que são sujeitas a intensas alterações de natureza tafonômica, a dentição oferece a maior probabilidade de observação de processos patológicos ou de evidências de estresse fisiológicos nos indivíduos nelas contidos. As doenças orais observáveis em restos humanos esqueletizados podem incluir uma série de patologias que afetam tanto a estrutura óssea mandibular e maxilar como os dentes em si, como a má formação congênita, a perturbação no crescimento e desenvolvimento, neoplasmas, doenças metabólicas e endócrinas, patologias infecciosas, lesões traumáticas e o cálculo dentário. Na dentição também observa-se a questão da hipoplasia dentária, que é um efeito da deposição do esmalte durante a formação da coroa, que não constitui em si um processo patológico. A sua expressão na coroa dentária pode ser cromática, com manchas no esmalte, ou opacidades ou hipercalcificação, ou mais comumente plástica, como a formação de cavidades ou linhas. A sua etiologia pode estar relacionada com uma série de condições patológicas, como doenças infecciosas, endócrinas, metabólicas, má nutrição ou intoxicação, como o exemplo da fluorose por Hilton. O seu registro em populações arqueológicas é justificado não como um processo patológico, mas como um indicativo do nível de salubridade dos indivíduos incluídos na amostra. A estimativa da idade da ocorrência do estresse fisiológico a partir da aferição das hipoplasias lineares no esmalte dentário, segundo Reid e Den em 2006, pode fornecer informações sobre episódios menos favoráveis à saúde do indivíduo. Toda a recolha de dados está acondicionada ao estado da preservação do material arqueológico, na medida em que uma melhor preservação favorece a observação das características morfológicas e evidências paleoecológicas. Não foram identificadas cáries e nem ocorrência de depósitos de cálculo no material dentário. Esta ausência pode ser explicada pela presença de uma grande maioria de dentes não erupcionados na amostra. O único caso de hipoplasia linear foi registrado para 2 incisivos, FD11 e FD21, de um indivíduo não adulto, com 2 anos e meio na idade à morte, e a estimativa de idade para ocorrência desse defeito hipoplásico é entre 1 ano e 7 meses e 1 ano e 8 meses de idade. Esses incisivos pertencem ao indivíduo mais jovem da amostra, não havendo outros elementos esqueletais atribuídos além de um terceiro dente, e não há possibilidade de fazer uma análise mais detalhada das condições de saúde oral desse indivíduo. O material osteológico analisado constitui um enterramento secundário de restos esqueletais parciais de múltiplos indivíduos em um mesmo vaso cerâmico. O número mínimo de indivíduos é de 8 indivíduos. Os adultos estão representados por diferentes fragmentos de ossos longos, crânios, coxais, metatarsianos, metacarpianos, um fragmento de mandíbula e um pré-molar. Em existência do fragmento de 2 talos, o direito e o esquerdo, incompatíveis por questão de robustez, sugere que esses fragmentos ósseos pertenceram a 2 indivíduos diferentes. Os indivíduos não adultos são representados por um fragmento de ulna,
um fragmento de centro vertebral, vários fragmentos de ossos longos e costelas, um molar descidos e 22 dentes permanentes em fase de calcificação. Com base no estado da calcificação dentária e compatibilidade entre antímeros, foi possível identificar a presença de pelo menos um indivíduo com 2 anos e meio, na época da idade à morte, representado por 4 dentes, o FDI 21, 11, 26 e um dos caninos superiores não lateralizado. Um segundo indivíduo, representado por outros 4 dentes, FDI 16, 26, 36 e 46, teria cerca de 3 anos e meio na altura do óbito. O indivíduo de número 3, que teria cerca de 4 anos na idade à morte, é representado por 4 dentes, FDI 11, 21, 36 e 46. E, por fim, um conjunto de 9 dentes com uma alteração compatível com o óbito de 5 a 5 anos e meio de idade, representa um número mínimo de 3 indivíduos por repetição de 3 caninos superiores esquerdos. Por conta do estágio da maturação dentária dos indivíduos, quase todos os dentes recuperados, à exceção de um premolar, o FDI 35, e um molar descido, o FDI 65, estavam retidos em criptoalveolar, à altura do óbito dos indivíduos. Devido à reduzida dimensão da amostra e o estrado extremamente imaturo da maioria dos dentes, a análise da sua morfologia discreta é extremamente limitada, não havendo a possibilidade de efetuar uma análise estatística viável de afinidade biológica dos indivíduos nelas contidos. Em termos de patologia, a alta fragmentação da amostra limitou drasticamente a análise do material. Contudo, foi possível observar lesões circulares e aumento da porosidade na superfície óssea em 3 fragmentos de osso chato, possivelmente um coxal, e em fragmentos de crânio. Essas lesões podem corresponder a evidências de um processo infeccioso não específico que tenha cometido o indivíduo ou indivíduos em vida. Devido à alta tafonomização do material, não é possível executar um diagnóstico diferencial dessas alterações. Contudo, exames de imagiologia, raio-x e tomografia podem ajudar a confirmar ou refutar essas hipóteses do procedimento patológico. Feitas as radiografias, os fragmentos que apresentam evidências patológicas, esse exame pode confirmar ou descartar a natureza das lesões, na medida em que se espera que haja um processo de remodelação óssea com reação expectável do organismo vivo ao combater a enfermidade. Embora os dados histobiográficos disponíveis para os indivíduos que compõem esta amostra sejam limitados, podemos destacar a provável evidência da patologia infecciosa em um dos adultos do conjunto. A ocorrência de restos esqueletais de um número mínimo de indivíduos, de 8 indivíduos em uma única urna de pequenas dimensões, caracteriza uma inumação múltipla e secundária. O estado de conservação dos ossos não permite diferenciar o tipo de descarne durante a fase primária de inumação. Assim, não podemos afirmar se estes indivíduos sofreram descarne ativo ou passivo. Em algum momento, quer na fase do descarne ou na fase da limpeza dos ossos após a inumação primária, há evidência de que os ossos estiveram provavelmente expostos à meteorização. Ainda na fase intermediária entre o enterramento primário e secundário, pelo menos 5 fragmentos ósseos pertencentes a um ou mais indivíduos adultos passaram por um tipo de manipulação pós-morte específica. As diáfises dos ossos longos, após a fragmentação, foram perfuradas por fricção de dentro da cavidade medular para o exterior. Esta perfuração deve ter ocorrido quando os ossos ainda guardavam parte do seu conteúdo orgânico, o que conferiu plasticidade o suficiente para o material para ser perfurado sem fragmentar a região perfurada. Não há evidência de qualquer modificação ao rebordo atual dos fragmentos, o que torna difícil afirmar se esses fragmentos fariam parte de um objeto manufaturado em osso humano. Todas as perfurações ocorreram sobre ossos longos e sempre do interior para o exterior do osso. O último evento identificável do ritual funerário parece ter sido a deposição dos ossos na urna e a inumação dessa. Contudo, não podemos afirmar que estes 2 passos ocorreram imediatamente em sequência. Parece não ter havido critério etário excludente na seleção dos ossos para compor o conteúdo da urna, estando presente ossos provenientes tanto de indivíduos adultos quanto não adultos. Devido ao grau de taxonomia do material, não é possível saber se havia algum critério excludente em termos de sexo. Contudo, análises genéticas podem potencialmente vir a esclarecer essas questões no futuro. Igualmente, não parece ter havido critério para a seleção de tipos de peças ósseas. Foram identificados elementos do esqueleto craniano, pós-craniano e, nesta última categoria, peças pertencentes tanto aos membros quanto ao dorso. A maioria dos dentes recuperados pertencem a indivíduos não adultos e provavelmente estariam dentro do osso alveolar à altura da deposição final. Após a degradação da estrutura óssea imatura que os retinha, esses permaneceram em proximidade conforme atestado pelos registros da escavação e a localização espacial dos dentes antímeros e antagônicos, provavelmente pertencentes ao mesmo indivíduo dentro da urna. A baixa frequência de dentes erupcionados nessa amostra, só número, sugere que os fragmentos de mandíbulas e maxilares passaram pela inumação secundária após a perda desses dentes. Isso pode ser resultado pela perda pós-mortem durante o processo de exumação do enterramento primário, provável limpeza e reacondicionamento dos ossos para a inumação final. Os ossos humanos do sítio Jauari estão acondicionados em bases moldadas sobre polietileno de alta densidade. Estas, por suas vezes, são armazenadas em bandejas plásticas, cobertas por tecido ou não tecido. Estas, por fim, acondicionadas em uma caixa de isopor.
As medidas de acondicionamento são adequadas para o tipo de material em questão. Estes materiais se encontram armazenados na Reserva Técnica da Universidade Federal do Amazonas, atualmente em fase de instalação de mobiliário, e todas as precauções vêm sendo tomadas para o controle de umidade e temperatura do espaço. Porém, toda a estrutura dos laboratórios e reservas sofre com quedas frequentes de energia elétrica na rede de distribuição da cidade de Manaus. Estes ossos encontram-se altamente fragilizados e foi possível observar 3 tipos de danos ao material. Primeiro, são alterações pré-deposicionais secundárias dos ossos, que são decorrentes do tratamento funerário aplicado aos indivíduos inumados neste contexto, a diagênese expectável em materiais arqueológicos, que é a tafonomia, e a degradação desses materiais após a sua remoção do campo. As principais alterações pré-deposicionais observáveis são a meteorização dos ossos e alterações antrópicas intencionais e não intencionais aos ossos. É o processo pelo qual os componentes orgânicos e inorgânicos dos ossos são separados e destruídos por agentes físicos e químicos que operam sobre o osso exposto à superfície nas camadas subsuperficiais do solo. A manipulação a qual foram submetidos os ossos provavelmente promoveu parte da fragmentação do material e perda de elementos expectáveis, como, por exemplo, quase todos os dentes erupcionados, que deveriam acompanhar a dentição inclusa e as peças maxilares e mandibulares. O principal efeito da diagênese do material ósseo após a sua deposição na urna funerária parece ter sido a microfragmentação. Esta foi provavelmente ocasionada pela acidez do solo e a variação na umidade e temperatura do material ósseo e dos sedimentos envolventes. Foram identificadas fraturas no bucho da urna que ocasionaram a entrada de água e, consequentemente, transportes por percolação de sedimentos e ácidos presentes no solo envolvente para o interior do vasilhame. A sucessão de períodos de extrema umidade e seca estão evidenciados por camadas de argila e outros detritos secos aderidos à parede da urna, acima do nível onde se encontram os ossos, no momento do início da escavação do seu conteúdo. Os danos mais recentes ao material provavelmente decorrem de oscilação no controle ambiental. A microfragmentação do material após o acondicionamento é favorecida por alterações térmicas ambientais que fazem o material ósseo expandir em horários de temperatura mais elevada e retrair em momentos mais frios. Somando-se a amplitude térmica, a oscilação dos valores da umidade no ambiente favorece a exsudação do interior do material arqueológico para o exterior, criando uma fina camada de sais e microfragmentos ósseos soltos que cobrem muitas das peças ósseas. A presença de fungos no material arqueológico é identificada em diferentes colorações, o que aponta a presença de mais de uma espécie de fungos colonizando diferentes ossos. Esse tipo de agentes tafonômicos do material arqueológico também é resultado da falta de controle da umidade e temperatura do local condicionado. Também nesses ossos existem sedimentos aderidos à superfície óssea. Embora não seja recomendada a remoção destes por conta do estado de extrema fragilidade dos ossos, esse material continuará a ser fonte de sais para os ossos adjacentes, que, somado a oscilações ambientais, vai promover a continuação da fragmentação desses ossos. Para esta urna funerária, foram inventariados 379 fragmentos de restos esqueletais com mais de 1 centímetro e 2 ecofagos, provavelmente uma indústria sobre material orgânico que não podem ser classificados como pertencentes a nenhuma parte do esqueleto humano. Apesar de estarmos limitados ao conteúdo de uma única urna, parece repetir-se uma tendência já observada em outras populações pré-industriais de uma forte contribuição de indivíduos não adultos na composição de contextos funerários. Isso pode ser resultado das taxas mais altas de mortalidade infantil nesses grupos por uma série de fatores, como inexistência de cuidados médicos, medicamentos e vacinas hoje disponíveis, variação na capacidade de promover alimentação para todos os indivíduos e membros do grupo, em épocas de maior escassez de alimentos, a queda na obtenção de nutrientes e patologias específicas da transição da fase do aleitamento para a alimentação sólida, entre no que se refere à antropologia funerária, alguns aspectos chamam a atenção da mostra. Primeiro, refere-se ao uso de uma urna, evidentemente antropomórfica, que exibe a forma de um único indivíduo, seja esta uma representação de entidade física ou mítica, para a iluminação de vários indivíduos. Ao contrário de outras populações arqueológicas amazônicas, ao exemplo do Maracá, a figura antropomorfa representada na forma de urna pode não necessariamente ter a ver com um indivíduo específico, já que o vaso abrigaria elementos ósseos de mais de um indivíduo com perfis paleobiológicos de idade, provavelmente sexos diferentes. Essa coletivização da morte em um espaço diminuto precisa ser melhor explorada e, portanto, análises mais aprofundadas destes e de outros enterramentos associados à fase Guarita e Meacanguera precisam ser analisados sob uma perspectiva bioarqueológica. Outro aspecto relevante refere-se à inclusão de não adultos na inumação secundária. Ao contrário da tendência já descrita etnograficamente para povos indígenas no território brasileiro, esse material prova que, independentemente da fragilidade dos ossos imaturos, este material foi propositalmente selecionado para compor o conteúdo de uma urna. Isso pode sugerir uma importância de inclusão das crianças ao mundo dos mortos, entre os grupos que produziram a cerâmica Meracanguera. Por fim, o fato de haver ossos intencionalmente perfurados na amostra é uma característica muito peculiar dessa coleção. Faz necessário o estudo de outros contextos da mesma população arqueológica para termos uma noção se este tipo de manipulação fazia parte do rol de tratamentos normativos dessa comunidade ou se representa uma particularidade dispensada apenas a poucos indivíduos do grupo.
É possível que haja alguma ligação entre o fato de um dos indivíduos adultos da amostra exibir lesões na forma de perfurações patológicas no crânio. Não temos como avaliar a interpretação da comunidade ao exumar o contexto primário desse indivíduo e observar perfurações no crânio. Contudo, perfurar outros ossos do mesmo indivíduo pode ter a ver com essa ocorrência patológica no crânio. Sobre essa característica da perfuração de alguns ossos específicos no contexto inumado, é interessante observar que a maior parte dos indivíduos que compõem esta urna funerária são as crianças, e no maxilar infantil existem marcas de perfurações, que são evidentes, inclusive, em várias peças do material que foi exumado da urna. E também é interessante observar que a reprodução obsessiva de ponteados na decoração cerâmica é recorrente, tanto no sítio Jauari quanto no sítio Sucuriju. E isso também gera uma aproximação simbólica sobre essa representação de perfurações e ponteações. Agora eu vou falar um pouco sobre o relatório paleobiológico dos vestígios do sítio Sucuriju. O material bioantropológico está associado a uma grande quantidade de cerâmica arqueológica, ricamente decorada, pouco desgastada e pouco fragmentada. A datação ao nível da escavação que foram encontradas as edições é de 1135 anos depois de Cristo, podendo retrair até 140 depois de Cristo. Em um contexto de manipulação intensiva dos restos humanos, como sepulturas secundárias, os dentes ficaram soltos de seus alvéolos no osso alveolar e é provável que estejam estatisticamente subrepresentados. 18 dos 20 dentes monorradiculares deste indivíduo, 90%, foram escavados nas proximidades e retirados da mesma unidade estratigráfica. A presença de quase todos os dentes monorradiculares e de restos cranianos frágeis e maduros levanta questões sobre o tratamento funerário usado para esta criança. O extremo cuidado na coleta das peças dentárias e o uso de alguns recipientes para transportar os materiais, desde o local do sepultamento primário até o local do seu descanso final, permitiram a preservação da maioria dos dentes monorradiculares. No entanto, nós não podemos anular que estes restos mortais foram exumados de um contato funerário. A maioria dos dentes da amostra apresentou taponomia nas raízes, que é formação porosa e fragmentação. No entanto, certos dentes permanentes poderiam permitir a avaliação da idade da morte desse indivíduo de acordo com o grau de calcificação dentária. 5 desses dentes, os FDI 16, 17, 27, 46 e 47, indicam que este indivíduo estava entre 9,5 e 10 anos e meio no momento de sua morte. Um dente, o primeiro molar inferior direito, o FDI 45, sugere uma idade mais avançada de 11 anos e meio. Um dos dentes apresenta hipoplasia de má disposição de esmalte na superfície dos dentes, na idade entre 1 ano e 1 mês e 2 anos e 4 meses de idade, provavelmente causado por estresse fisiológico e pós-bebê pela erupção da dentição tecido. Os primeiros molares são os dentes mais severamente desgastados na amostra e manchas de dentes primários são visíveis na superfície oclusal. Evidências de provável desgaste leve, não dietético, são observadas na fase vestibular dos primeiros molares inferiores. Todos os 4 incisivos são marcados por desgaste vertical e lingual, que pode resultar do uso dos dentes para fins não alimentares. O mesmo tipo de desgaste dentário não é observado nem nos caninos nem nos premolares. Os primeiros premolares superiores esquerdos, FDI 24, exibem uma cúspide que não é compatível com a mastigação dietética. A presença do desgaste dentário, não dietético nesses elementos, pode sugerir que eles foram usados como ferramentas. Em termos de sua morfologia dentária discreta, essa arcada dentária não apresenta nenhuma expressão que sugira que eles sejam descendentes de europeus ou africanos. Por outro lado, ele exibe na parte lingual dos incisivos, em toda a dentição anterior-superior, também nos dentes anteriores e inferiores remanescentes, o que é uma característica tipicamente ameríndia, que é o sinodonte. Todos os dentes anteriores expressam escavação dupla no aspecto sinodonte, que parece terminar também os premolares em ambos os primeiros molares inferiores. O sistema de antropologia ortodôntica do Arizona foi usado aqui para pontuar as características dentárias discretas do indivíduo. Os incisivos inferiores são os poucos dentes ausentes nessa amostra, e a ausência desses dentes pode ser explicada pela perda dos dentes ainda em vida pelo uso de adornos labiais e atritos no uso da boca. O estudo laboratorial dos restos humanos de Sucuriju identificou uma dentição quase completa, compatível com um único indivíduo jovem. A idade deste indivíduo, na época da idade da morte, varia entre 9 anos e meio e 10 anos e meio de idade. E dados morfológicos discretos indicam que ele deve ter sido descendente de ameríndios. Considerando a profundidade estratigráfica de onde essa coleção de dentes foi retirada, que é o nível 60-70, que foi datado em 1135 anos depois de Cristo, estamos fortemente inclinados a acreditar que esse indivíduo foi enterrado no Sucuriju e era culturalmente relacionado aos produtores de cerâmica Saracá, o que significa que ele vivia um momento de forte interação interétnica. Na área do Rio Urubu, estudos de cerâmica levantaram a hipótese de que esta área representa uma fronteira cultural, e acreditamos que os estudos bioantropológicos são ferramentas poderosas para testar essa hipótese, através de uma melhor compreensão da história e movimentos genéticos de uma população humana. Estamos cientes de que, para fornecer dados em nível populacional e assim possibilitar estudos comparativos, nova pesquisa sobre a paleobiologia de outros indivíduos da mesma região precisam ser somadas à amostra.